Podemos. Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais, aos quais tanto investem em nós, possam se fazer presentes em nos auxiliando, né? Nesta data de hoje, quinta-feira, 27 de março de 2014. Nós vamos dar continuidade à questão 200 do Livro dos Espíritos, hoje, com dúvidas de nossos companheiros que nos honram com a sua presença, com a sua participação e com as suas dúvidas. Fica entendido que todos nós temos dúvidas e que na Terra só falta uma coisa para nós enveredarmos o caminho científico da vida: verdade. Nenhum de nós tem verdade, ou nenhum de nós sabe o que é a verdade. É a única coisa que está nos faltando. Mas, desbravando o nosso desconhecido, saindo do jardim da infância, da ingenuidade humana, que são as religiões todas, inclusive a doutrina dos espíritas, pequena demais a meu gosto, envergonhando um gigante chamado Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail. Nós estamos envergonhando essa criatura, não é? Fora isso, está em nossas mãos sairmos dessa. Eu quero sair dessa. Muito bem, meu caro. Então vamos lá. O Miranda, nós vamos fazer, tem uma pergunta e quem perguntou já também tem uma resposta. Então nós vamos primeiro analisar. Eles querem que você analise a pergunta na sementinha para ter o máximo de informação relacionado à pergunta. Desculpa, tá? Deixa ficar assim mesmo. Deixa. Não vai ter trabalho à toa, desnecessário. Não, eu corto. Eu esqueci que eu tinha que abrir na questão, porque você falou comigo que era fora da questão. Não, na questão 200. Mas não tem eu não, eu corto o negócio. Se você quiser, deixa aparecer, porque mostra a nossa ingenuidade na condução. Miranda, na Terra não existe perfeição, né? Tem certas coisas que deixa rolar para mostrar que não tem. Senão fica como aquela coisa elaborada, né? Tirando. Então, Miranda, voltando para que a gente possa fixar muito bem, eles fazem uma pergunta, mas querendo a resposta na sementinha detalhadamente, tendo possível, para poder entender e assimilar. E eles também já têm dentro dessa pergunta uma resposta dentro do grau de entendimento deles. Então vamos na pergunta primeiro, bem devagar. Parabéns a eles, viu? Tá. Que eu não existo para me cabrestar a ninguém. Agora eu existo para ser educado entre as partes, porque de fato mesmo a única coisa que falta na Terra é verdade. Se falta a verdade, o que nós praticamos é uma mentira menos mentirosa e não a verdade propriamente dita, tá bom? Faz sentido, tem lógica. Então a pergunta que eles fazem: o que é o sexo? O sexo, plagiando o locutor aí, né? menos. O sexo nada mais é do que duas partes que se complementam numa unidade. Então, homem é metade ou zero. Mulher é metade ou zero. A pergunta: tem sexo os espíritos? Está errado no plural aqui, viu? É sexo no singular. Tem sexo os espíritos? Não é? Resposta: não como entendeis. Então nós vamos explicar o que é isso, não como entendeis. Porque naquela época, 150 anos atrás, não havia piso, base, alicerce para que Kardec pudesse desenvolver. Talvez nem ele soubesse
Mas não é vergonha, não. Vergonha hoje, 150 anos depois, repetir Kardec. Nós temos que avançar Kardec. Está claro? Está claro. Claro, né? Tá. Então nós temos que, na escola da vida, 150 anos depois, representando a evolução, e não, como diz Pietro Baldi, a involução, não é? Por que Pietro Baldi fala a involução? Involução é reencarnar, é sinônimo de reencarnar. Reencarnar é o passado que voltou. O certo é o presente que ficou para o futuro, e não o passado repetido. Então é um vexame eu ser um adorador de Kardec, repetidor, decorando as coisas que ele nos trouxe. Eu tenho que avançar. Avançar no intelecto é desbravar o infinito. Então, 150 anos depois, eu me exijo saber, 150 anos depois, saber mais do que Kardec deu. E não é orgulho, não. É obrigação. Porque ele me deu o alicerce. Kardec é o verdadeiro pai do Zé Miranda. E não meu pai que me gerou, que me trouxe à vida. Através do sexo. De acordo? De acordo. Então, Kardec gerou filhos na eternidade. Para esses filhos na eternidade se justificarem perante o cosmos, não podem adorar Kardec. Porque adorando Kardec, eu de fato estou envergonhando Kardec. Mas eu tenho que ser um desbravador, acrescentando sobre o alicerce, onde a minha casa futura terá o telhado da minha inteligência, e não um telhado da inteligência de Kardec. Falei claro? Falou claro. Beleza. Vamos lá? Vamos de novo à pergunta. Isso. O que houve um equívoco aqui. A frase é bem assim. O que é sexo? Não o sexo. Não tem o artigo. Certo. Porque senão fala que está definindo. Não, não é definir o sexo. O que é sexo? O que é sexo? É a força centrífuga penetrando na centrípeta para dar uma vida futura centrífuga, onde essa centrífuga continuará viajando lá de fora, só que do lado de fora retendo pelo lado de dentro a sua propriedade existencial, porque um espírito livre no espaço e nada e zero é a mesma coisa, mas um espírito com residência fixa, esse espírito é alguma coisa. A residência fixa, nele ele tem ela, e nela ela tem ele. Nesse eu falei, claro, garoto. Dá para ir na semente? Nós vamos ampliar, é só até aí. Espírito tem sexo, não é? Sexo. Uma unidade dividida em duas partes. Isso é que é sexo. Uma unidade dividida em duas partes. Uma parte está do lado de fora, a outra está do lado de dentro. De acordo? Essa unidade dividida em duas partes, ela pode ser composta em si mesma? Como filho de Deus, eu tenho que ser uma unidade. Como filho da espécie, eu não saio da individualidade. Individualidade. Eu sou um homem, no meu conceito, através da sistemática linguística da vida. Certo. O que quer dizer? Eu sei uma individualidade. Se eu preciso da outra individualidade. Então nós somos de fato projetos de nós mesmos. Como projeto de nós mesmos, o nosso sexo ainda é animal. O nosso sexo ainda é animal. Eu não vou seguir porque eu tenho mais informações para dar, mas eu vou esperar as perguntas que você pode ampliá-las também.
Claro. E devem ampliá-las também. Sim. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Porque a verdadeira escola não é eu tirar o diploma e deixar os outros me invejarem. A verdadeira escola é aquela que eu, como diplomado, eu faço questão de pôr a mim em disponibilidade para socorrer quem não tem o que eu tenho. Porque socorrendo quem não tem o que eu tenho, eu vou um dia anular o sexo. O sexo do lado de fora ou o sexo do lado de dentro? Ambos. Ambos. Aí eu posso dizer que quer dizer espírito sem sexo? Kardec responde, não como entendeis. Então nós estamos desbravando Kardec e mostrando que agora nós podemos entender. Porque uma tese qualquer que fere os nossos sentimentos intelectualizados, qualquer tese que fere é porque nós sabemos que sabemos mais do que aquilo que estão querendo inseminar em nós, ou fazer a gente engolir de qualquer jeito. Tudo bem. Religião, acredite em Deus e basta. Eu digo que não. A verdadeira religião é não acreditar em Deus. Agora eu tenho que provar a mim por que eu não acredito nele. Claro, não, beleza, não, está complicado não. Tem mais informação aí? O que é sexo? Tem muito mais informação, mas eu preferia que você desenvolvesse. Tudo bem. Aí eles colocaram na resposta deles, assim mais ou menos. Sexo é a lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. Então vamos em parte. Isso, vamos em parte. Sexo é atração. Fala que é a lei de atração. Sexo é a lei de atração? Calma. Sexo é atração. Primeiro tópico. Sim. Porque eu dependo do reino mineral para que eu possa estar na vida. Então, sexo é atração. Eu vou voltar no assunto. Aí você quer dizer que o reino mineral é o primeiro estágio para mim poder trabalhar a lei de atração? Com certeza. Porque é através do reino mineral que eu desenvolvo o meu sistema neurovegetativo a partir do magnetismo. Vou bem devagar, tá? Tá bom. E a turma tem que ouvir, e se tiver dúvida, pelo amor de Deus, não deixe passar. Não seja um tolo dizendo, eu não concordo. O que adianta não concordar sem ter coisa melhor para colocar no lugar? Não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Então, vamos transformar nossos estudos em escola. Eu quero estar faltando na vida. Escola da doutrina espírita. Só que a escola da doutrina espírita, sem a escola de saber ler e escrever, não existe doutrina espírita. Tá claro? Fala aqui, Miranda, que o sexo, além de ser uma atração, ele une os elementos da matéria elementar. Trabalhar só esse pedacinho da matéria elementar. Nós precisaríamos numa aula só para isso falar sobre o que é elementar. De acordo? Se eu abrir o leque nessa área, a gente não estuda nem sexo nem o elementar. Certo? Então você está uma pincelada não dá, convidado. Eu sou uma unidade. Só que eu, essa unidade, dependo de 50 trilhões de células, que dependem de pelo menos o dobro de moléculas, que dependem no final da história de 10.000 quatrilhões de átomos. Isso é que é elementar. Agora, que elementar? Em que nível, em que tópico, em que graduação? Porque eu, pela atração, preciso do reino mineral para eu colocar, no meu caso de homem, colocar o meu pênis ereto, deu? Porque essa ereção não é apenas um choque elétrico no pênis, não.
Essa ereção depende do reino mineral. Tá, deu ou não deu? Onde entra aí na ereção o pensamento? Tem algum vínculo? Tem, mas nós vamos deixar isso para depois. Porque senão não fala nem sexo, nem... Desculpa. Entendeu? Não precisa pedir desculpa não, porque nós estamos aqui para aprender, eu e você. Eu não sei nada, você não sabe nada. Quer dizer, eu fico orgulhoso porque eu sei um pouquinho mais que você. Viu, cara? Só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. O que está faltando no mundo é isso, é humildade de reconhecer que eu tenho um potencial a ser desbravado, mas não sou nada, não sou ninguém. Quem está no topo do 3º grau e pensa, graças a Deus, que eu não sou igual à massa humana, que nem saber ler e escrever, sabe? Nessa hora, eu me condenei à minha prisão com a massa humana, deu? É por isso que o mundo está piorando. E tem tudo a ver com sexo. E aí eu pergunto, Miranda, se ele está lá no topo, o que ele está fazendo no meio da massa humana ou no planeta Terra? Você está perguntando, ele é que tinha que perguntar. Você perguntando não resolve o problema. Não resolve o problema, né? Ele é que tem que perguntar. O que ele está fazendo aqui? Isso. Então nós hoje não temos o 3º grau. Mas quando formos chegar lá, será um 3º grau com alicerce kardecista. E não alicerce de babacas. O que mais tem no mundo são babacas. Se alguém não souber o que é babaca, nós vamos tentar traduzir. Que é o que mais tem no mundo. Eu sou um babaca. Estou acordando agora. Eu sou um babaca. Eu também sou um babaca. Né? Porque se eu sofro, eu não sei viver. Se não sei viver, corno de trouxa. Esperta, acorda. Sexo é a lei de atração que une todos os elementos da matéria nos corpos, orgânico e inorgânico. Não. Nós temos os corpos inorgânicos disponíveis a nós, onde o planeta Terra é uma constituição inorgânica para que possa servir de base para nossos corpos orgânicos materiais poderem transitar no planeta Terra. Nós, a humanidade inteira, não temos evolução ou livre trânsito em planetas etéreos. Tranquilo. Isso respondendo a grosso modo, né? Certo? Não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente não fala nada. Nós temos que focar no sexo, só no sexo. Alguma coisa paralela que eu falo é porque temos que ver qual é a base que gera o sexo. Veio aqui agora uma ideia, Miranda. Quando fala aqui que é lei de atração, que une, essa união é uma união de compartilhada ou é uma união de, como é que se diz? Um estar junto com o outro definindo uma só parte. Porque quando fala união pode ser assim, compartilhada, mas cada qual no seu canto. O sexo humano é quase igual ao sexo de algumas espécies animais. A fêmea está no cio, ele está a quilômetros de distância, sente o cheiro, não sei como, sente o cheiro e vai atrás da fêmea. Usa a fêmea como objeto inconsciente e inconsequente e cai fora e deixa a fêmea com a pior parte. Cuidar da gravidez e do filhote que vai nascer. Tem espécies que a fêmea tem que esconder o filhote, porque o macho, se vê um filhote, ou come ele ou mata ele, porque ele não quer sócio na parada, entendeu? Porque sabe que quando o filhote crescer, ele vai usar a própria mãe para saciar o sexo dele. Lei da natureza. Lei da natureza. Lei inconsciente e inconsequente da natureza. Só que esses animais, sem saber, se sacrificam para nos ensinar
que eu vou depois desenvolver o que é os animais inconscientes e inconsequentes nos ensinarem. Entendeu? Mas não vamos entrar nisso não, porque senão a gente sai da área do sexo. Com certeza. Vamos focar só no sexo. Porque depois a gente desbrava, não é? Se você quiser, a gente pode inclusive programar um dia da semana só para atender às dúvidas dos companheiros. E um dia da semana para levar à frente o nosso estudo, para ele não ser interrompido indefinidamente. De acordo? Eu quero voltar aqui nessa palavrinha, Miranda, está mexendo com o cara. Que une. Essa união, Miranda, volto a dizer ainda, não estou satisfeito não. Essa união é uma união compartilhada ou é só uma união para troca de energia? Para ser compartilhada tem que ter a razão como orientador do compartilhamento. Na Terra, nós temos macho e fêmea. Certo. Ela se produz para enganar o trouxa. Vai no salão de beleza. E ele conta mentira para enganar a trouxa. Então são dois errados que merecem sofrer. Merecem sofrer. Certo. Ou, se quisermos, tem que sofrer. Entendeu? Então eu poderia dizer que a união na Terra é uma farsa. Inconsequente. É uma mentira. Certo? E deveria ser o contrário. O contrário. De que maneira? Deveria ser ajuizado. Respeitoso. Meu pênis não é para enfiar em qualquer buraco, não tem que valer a pena. Meu buraco não é para qualquer bobo, qualquer boçal penetrar no meu buraco, não. Meu buraco é um templo sagrado, onde se eu estiver em desespero, ela vai pensar, se eu estiver em desespero, eu vejo um filme erótico, eu me masturbo, mas não me permito que qualquer paspalhão, qualquer idiota animalizado, me use como objeto descartável. Ela é um templo sagrado. É claro. E ele é um templo sagrado. Se souber viver. Quem sabe viver na Terra? Me ajuda. Aí você quer dizer que falta responsabilidade. Falta vontade de honrar pai e mãe primeiro. E depois honrar a Deus, que permitiu que meu pai e minha mãe entrassem na vida para eu nascer. Porque sem um pai e uma mãe entrar na vida, eu jamais nasceria. Como é que um homem ou uma mulher possa aprender a honrar pai e mãe? Merecendo pai e mãe melhores. Porque honrando pai e mãe provisórios, porque nosso pai e nossa mãe são provisórios. Sim. Isso aí é um fato consumado. Se eu sou orgulhoso, eu nasço de pais humildes. Se eu sou humilde bobão, eu nasço de pais orgulhosos, para eu ver que tem coisa melhor. Quer dizer, Deus se intromete na minha evolução porque eu não sei pensar. No dia que eu souber pensar, Deus vai respirar fundo e dizer, graças a Deus, fiquei livre de um trouxa que não sabe viver. Deu ou não deu? Pois é, mas essa questão aí está relacionada ao perispírito. Perispírito não tem nada a ver com o espírito. Como o espírito não sabe ainda administrar a sua vida, não é o perispírito que decide. Sou eu que, não sabendo viver, que elejo o perispírito para definir. Eu não sei viver, deu ou não deu? Mas ele é minha mala que eu vou colocar todas aquelas experiências na minha mala. E essa mala que vai dar a definição da minha próxima oportunidade na vida. O perispírito manda em mim porque eu não sei mandar em mim. Isso. Falei claro? Falou, claro. O perispírito manda em mim, porque eu não sei mandar em mim. No dia que eu souber mandar em mim, o meu perispírito é um instrumento e não um definidor da minha vida. Agora, para eu saber viver, eu tenho que saber o que eu vou colocar dentro do meu perispírito. Acabou. Isso.
Vamos para. Tem mais alguma para responder? Mais alguma nessa primeira pergunta? Não, quanto ao sexo, tem muita coisa para responder. Mas eu quero desenvolver. Ah, certo. Eu quero desenvolver a ideia. Então, eles voltam a perguntar novamente, num sentido um pouco diferente. Sexo é a lei da atração que determina a união de todos? Não. Sexo é uma que determina. Certo. Sexo é uma lei de atração, ou uma das leis de atração, que determinam a manutenção da espécie, porque é preferível nascer errado do que deixar de nascer, deu? Deixar de nascer. Se deixar de nascer, interrompe a evolução. Sou um espírito morto. Isso é deixar de nascer. Aí eles perguntam o seguinte: há possibilidade de no plano espiritual o espírito não querer nascer? Essa pergunta é muito interessante. Eu penso que eu quero, mas a decisão no momento não é minha pelo que eu penso, mas a decisão está atrelada no momento e provisoriamente a forças espirituais incumbidas de levar as crianças humanas, 7 bilhões de crianças humanas, que estão do 0 ano até os 80 anos, 85, 90 anos. Porque na Terra tem crianças espirituais em corpos adultos. Falei claro? Sim, sim. Na Terra hoje só tem a composição terráquea, é composta apenas de crianças espirituais. Crianças espirituais têm um potencial de 1 a 10, mas uso só 0, 1, 2 e 3 ou 4, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, porque preciso de dinheiro para comprar as coisas. Então, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando. Trabalho porque preciso comprar as coisas. Mas quando eu aprender que eu tenho que trabalhar para melhorar o meu QI espiritual, o meu intelecto, aí eu vou comer, beber, dormir, trabalhar, e em parte tiro uma parte do dinheiro para comer, beber e dormir, e a outra parte de dinheiro para estudar. Eu vou talvez até me sacrificar na comida. Certo. Mas tem uma coisa interessante: é preferível morrer anêmico com o cérebro pleno do que eu morrer gordinho, bonitinho, estômago cheio, uma saúde nota 10, mas o cérebro nota 0. Então é preferível morrer passando fome, aprendendo alguma coisa, do que eu morrer gordinho com saúde, com 80, 85, 90, 100 anos, só que burro. É preferível morrer cedo, sabendo, do que morrer velho, burro, que é o que mais tem na Terra. Aliás, terceira idade e burrice são sinônimos, viu? Não deveria existir na Terra terceira idade. Vamos lá novamente. Sexo é a lei de atração que determina a união de todos? Não. Sexo é a lei de atração que determina provisoriamente a manutenção da espécie através de um desejo irracional de trepar numa mulher. Eu vou pegar pesado, tá? Tem mais alguma coisa aí? Não, então vamos passar para o outro. Qual a origem do sexo? Qual a origem do sexo? Manutenção do reino animal. Só do reino animal. Só do reino animal? Com certeza. No reino hominal não tem? Não existe? Se eu estou no negativo, tem que ter. Tem que ter. Já no positivo, o sexo seria divino e não animal, que o sexo na Terra hoje é animal. Há 50, 100 anos atrás, né,
O sexo era civilizado. O lençol tinha um buraquinho, o desgraçado penetrar o pênis no buraquinho do lençol para não ver a mulher nua. Isso é morte da intelectualização humana, onde essa morte foi decretada pela religião bárbara. Falei claro? Falou claro. Voltando a eles respondendo, o sexo origina-se da união do princípio inteligente do universo com a matéria elementar. Fala de novo, por favor. O sexo origina-se da união do princípio inteligente com a matéria elementar. Não. Está dizendo Tudo errado, não. Está tudo errado. Nós vamos precisar de mais tempo para falar sobre sexo, tá? Porque tem uma confusão aí, matéria elementar, não existe isso. Eu não gozo porque meu corpo é composto de princípios inteligentes. Matéria elementar, princípios inteligentes estranhos dentro do meu corpo. Falei, cara, mas eu vou precisar abrir o leque aí. Mas eu não sei quanto tempo eu vou precisar. Não esquenta a cabeça, não. Certo. Calma, Certo. nós temos até desenho. O que eu quero entender é o seguinte, você falou, nós temos vários princípios inteligentes no nosso corpo, não é isso? Nós temos 10 mil patrimônios Sim. de princípios inteligentes. Eu posso dizer que eu, Projeto Espírito, não sou um princípio inteligente em desenvolvimento? Você é uma individualidade espiritual, hoje como projeto de espírito e na condição de projeto de espírito. Você é um princípio inteligente que evoluiu para espírito, mas se aprisionou por tempo indefinido no reino animal. Você tem um corpo hominal, só que é um corpo hominal porque a sua genética espiritual pede isso. Mas a sua genética mental impede a genética espiritual de se projetar na vida como genética espiritual. Uma paradinha, a genética mental que você falou. Genética mental. Impede. Genética mental. Qual motivo? Eu sou o que eu penso. Então o que eu penso é que define o que eu sou. Agora estou num corpo hominal. Porque a minha genética biológica, no caso antes de eu nascer, a minha genética psíquica, que é perispiritual, define que eu sou um homem. Então eu já me saturei no reino animal. Agora, como a minha mente está prisioneira do reino animal, mente prisioneira do animal, eu quero gozar. Querendo gozar, eu uso uma mulher como um objeto para o meu gozo. Ai, que delícia! O certo não é eu usar uma mulher para o meu gozo. Se eu estou a perigo, eu me masturbo e estamos conversando. Não é bom para o corpo biológico o masturbar-se, porque altera o sistema sanguíneo, dá entra em disparada e eu encurto o meu tempo de vida. Só que o meu corpo biológico é meu rato de laboratório para eu aprender a viver. Meu corpo biológico não é um tempo sagrado para eu viver como espírito. Seria um tempo sagrado se eu fosse um espírito. Eu não sou um espírito. Eu sou um projeto de espírito. Como projeto de espírito, eu estou em cima de uma ponte, bem pertinho do reino animal e bem longe do reino animal. Vê se eu falei claro ou você tem dúvida? Não, nós não vamos dar mais uma esticadinha, mas veio aqui mais uma perguntinha. Esse negócio de sexo vai ser uma encrenca, viu? Tô vendo. Pois é, mas pega leve um pouco, tá? Pega leve um pouco, só isso. Não tem, Wagner, como pegar leve. Não tem como pegar leve. A humanidade está esse caos. Vai piorar e é muito. Eu acredito que o caldo vai entornar. Eu acredito que nós vamos perder o planeta Terra sem solucionar o nosso problema por culpa nossa. Não tem como pegar leve,
a gente vendo que está tudo errado, e eu, Zé Miranda, sozinho, não posso fazer nada pela humanidade, vê se deu. Agora, se agruparmos 144 mil, poderemos. Deu ou não deu? Deu. Fala aqui o seguinte, Miranda, eu estudando, dedicando só nos estudos, eu tenho condições de controlar as minhas energias sexuais ou a energia sexual? O estudo não modifica o seu comportamento mental. O estudo amplia conhecimentos frios, conhecimentos neutros. Agora, você desenvolvendo o seu intelecto, espiritualizando, você, de uma frase, você pode escrever um livro, deu? Sim, sim. Agora, que livro? Qual é o conteúdo desse livro? Animal ou hominal? Vê se deu, onde é que eu estou querendo chegar? Porque sexo não define um homem. Sexo dá momentos de felicidade para esse homem, se ele estiver pronto para ser um homem. Mas dá momentos de prazer egoístico se for um animal trepando numa mulher. Falei claro? Tem que falar claro, tem que abrir o véu. Tem que rasgar. Tem que rasgar. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Não cai a ficha. A gente morre novamente sem acrescentar nada, deu? Voltando novamente, você falou que legal a pergunta aqui. O sexo tem origem na união do princípio inteligente com a matéria elementar? Não tem nada a ver. Sexo, ele, positivo, penetra. Só que ele é positivo do lado de fora porque penetra. Porém é negativo do lado de dentro porque precisa penetrar. Ela é negativa do lado de fora, recebe a penetração. Mas ela é positiva do lado de dentro porque multiplica a resultante da penetração. Bacana. Um homem, no caso da humanidade da Terra, um macho, é o mais beneficiado, que só goza, enquanto que ela goza, pagando a conta. O que é pagar a conta? 9 meses tendo dentro dela a resultante do que ele levou penetrando nela. Falei claro? Falou claro. Veio uma curiosidade aqui de aprendizado. Por que tanto o homem quanto a mulher tem essa polaridade de, você falou, o homem do lado de fora é positivo, por dentro ele é negativo. A mulher do lado de fora é negativo, por dentro é positivo. Por que esse equilíbrio da polaridade, negativo e positivo? Não é equilíbrio, é manutenção desequilibrada da espécie. Olha bem. Manutenção desequilibrada da espécie. Porque eu tenho princípio, meio e fim. Então, se eu chegar no final sem manter a espécie viva, deixando alguém no meu lugar, eu vou interromper a minha viagem evolutiva. Então, meus filhos é que são os mantenedores da minha vida e não da vida deles, que a vida deles é outra coisa. Tá claro aí? Então, eu carrego a manutenção da minha vida através dos filhos. Dá uma paradinha, veio aqui uma pergunta. E como é que fica a questão do neto ou neta? Como é que fica a questão? Seria a manutenção do meu filho ou uma pequena extensão de mim mesmo? Nós já dissemos muitas vezes que tudo é trino, né? Então, pai, filho e avô. Só que o avô é a confirmação do pai e não o nascimento do avô, se eu estiver evoluindo. Abre o leque, ainda está pouco. Calma, garoto, calma.
Eu tenho que raciocinar, garoto, que é isso? Não, mas tem certas coisas que você Não, você joga pesado, mas... Não, eu jogo pesado, mas tem coisas que eu tenho que raciocinar. Porque sua pergunta é virgem. Analisa com calma se alguém fez esse tipo de pergunta alguma vez. Não, por enquanto que eu saiba, não. Sua pergunta é virgem. Se a sua pergunta é virgem, eu tenho que primeiro gestar a resposta para depois exteriorizá-la. Então pega de leve com o tal de Zé Miranda, que o Zé Miranda é um papagaio que repete um pouquinho melhor, mas não é o criador das respostas que o Zé Miranda dá. Com certeza. Claro, Isso aí não tem então dúvida. vamos de leve. Então nós dissemos que tudo é trino. Pai, Filho e Amor. Espiritualmente, é a trindade que falam as religiões, né? Sem comentar. Mas se é para a gente analisar, gente, Tudo Pai, bem. Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é o amor, no caso. O amor é a realização do Pai no Filho e no avô. Só que a realização do Pai no Filho e no avô, então, não foi o avô que venceu, é o pai que venceu, porque ele atraiu um filho com as características mentais dele e um avô com as características mentais do pai. Então, três se aproximaram com o mesmo ideal. Mas, é o que está faltando na Terra, tá? Sim, mas quando você fala isso aí não cabe ao planeta Terra, não. A humanidade não tem essa evolução, não. Ele atraiu, você falou, o pai atraiu o filho com as características do pai. E aí já não serve o planeta Terra. Esse é outro planeta. Você está estudando comigo para quê? Para manter o que você sabe ou para acrescentar o que você não sabe? Acrescentar. O que você não sabia, né? Então, tem misericórdia e entenda um ponto-chave. Isso de fato não é a característica da Terra, mas o nosso potencial é. Potencial eu posso. Entendeu? Eu posso o quê? Modificar a humanidade, porque a humanidade está um caos. A humanidade, pai, o filho é filho do sexo gostoso. Por que o filho é filho do sexo gostoso? Porque eu enganei a mulher que eu queria. Como é que eu enganei a mulher que eu queria? Falei mentiras para ela para conquistá-la. Você é lindo, você é maravilhosa, você é gostosíssima, você é inteligentíssima. Agora, depois que ela se casa comigo, antes de se casar comigo, eu dou presentes caros a ela. Quando ela se casa comigo, eu dou um avental para ela pôr na barriga, deu? Primeiro engodo. O que eu posso esperar do meu futuro? Nada. É por isso que a maioria das mulheres dizem assim: eu nunca fui infiel ao meu marido, mas sente simpatia por homens diferentes que elas cruzam com eles na rua, sentem simpatia com ator ou atriz de novela, sentem simpatia por jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol hoje atraem uma mulher linda, que não é público deles, só que atraiu por causa do dinheiro e não por causa dele? Então, ela se vendeu ao dinheiro dele. Se ela se vendeu ao dinheiro dele, vai atrair filhos dos dois com as características mercenárias desse Deus. E com característica mercenária, se for preciso, mata o pai e a mãe para ficar com o dinheiro deles. Então, eu fabrico o meu futuro, entendeu? Agora Eu você penso. Agora você tem Agora, isso é que você tem que esperar um pouquinho de leve, não ficar ansioso, porque se você ficar ansioso para ter uma resposta depressinha, nem eu resolvo o meu problema, nem eu resolvo o seu problema. São dois perdedores. Calma, porque as perguntas que você faz, às vezes, são perguntas que eu preciso viajar. Não no meu intelecto, mas pedir socorro plano espiritual para eu não sujar a calcinha, tá ligado?
Miranda, mas as minhas perguntas são as perguntas simples. Eu sei, simples, mas às vezes você quer uma resposta rápida. E eu não tenho evolução para isso. De acordo? Eu tenho que ser sincero com você. Eu também estou aprendendo. Então, nesse encontro aqui, não é o Zé Miranda que está ensinando. Você está permitindo ao Zé Miranda recordar o que ele sabia e esqueceu por preguiça, viu? E os nossos companheiros também, que estão aqui no papel, que fizeram as perguntas. Nós estamos sozinhos também, não. Então, eles estão fazendo as perguntas e a gente está... Você é o intermediário. Nós estamos dentro do possível tentando responder dentro da... Você os conhece, eu conheço você, viu? Tá claro, hein? Tá claro. Então não tenha paciência também com a gente. Né? Tá bom. Aí voltando, Miranda, quer dizer que você tem condições de dar informação da origem do sexo? A origem, o princípio, lá na sementinha? Tem condições ou não? Com certeza. Então vamos lá. É isso que eles estão pedindo. O espírito é um. Só que enquanto eu não sei ser espírito, eu não sou um. Eu sou metade. Nessa metade, eu fui dividido em duas partes. Eu, homem, razão irracional. Bacana. Ela, mulher, sentimento sentimental. Bacana, de acordo. Razão irracional, eu venço pela força. Sentimento sentimental, eu cumpro quem me quer. Entendeu? E quando eles falam, tem um ditado antigo, eles falam quando a mulher vence pelas lágrimas. O que significa isso? Sentimento o quê? Ou isso é poético? Fez teatro sem precisar cursar o teatro, viu? Então isso é uma poesia barata, né? As lágrimas não têm nenhum significado não na sua força, não? Ontem a mulher chorava porque não havia divórcio. Hoje a mulher dá um pontapé no traseiro do desgraçado porque não deu certo e separa. 2 erros. Ontem ela era prisioneira, hoje ela aprisiona o coitado, deu? Os 2 errados, tá? O certo mesmo, é os 2 na fase de namoro, soltar os cachorros, cada qual contando os seus defeitos, para ver se o outro suporta. Na fase de namoro, sem encostar um no outro, porque uma prostituta que vende o corpo para saciar o gozo de um homem não tem dívida nenhuma na vida. Mas uma mulher que se prostitui para um só homem, ela vai ter problemas futuros. Entendeu? Negócio de sexo, se você quiser, a gente pode estudar 1 ano. Está marcado até dezembro. Até dezembro. É bom, você falou, maravilhoso, mas não deu para abrir o leque. Muitas pessoas não vão entender nada. Mas faz de novo a pergunta, já com conhecimento parcial. Então vamos voltar naquilo que eles querem, a origem do sexo. A origem do sexo, né? A origem do sexo começou no reino animal, porque os animais têm que se penetrar para manterem a espécie. No animal tem o cio perfumado para que o macho sinta atração pela fêmea. Tem espécies de macho que cai fora,
nem conhecem a fêmea depois que resolveu o problema do cio. Agora, tem machos que adotam um harém. Evoluindo, tem machos que adotam uma só fêmea e ficam com ela até o fim da vida dos dois. Miranda, voltando lá em cima, quando fala sexo é a lei de atração, você falou do magnetismo, né? Isso, é porque no reino vegetal tem sexo também, só que é sexo à distância, sexo indireto, é pelo perfume do pólen das flores. Tá claro? Tá claro. É um sexo, não é? No magnetismo, essa energia do magnetismo já tem contida nessa energia do magnetismo o princípio da força do sexo? No reino mineral tem sexo também. Como é tal sexo? O princípio inteligente não vive sem um núcleo atômico contido na junção desse mineral. Uma montanha de ferro tem na montanha de ferro núcleos atômicos. Os princípios inteligentes não estão no núcleo atômico, perderam o núcleo atômico, estão do lado de fora do núcleo atômico. Como ele não tem vida, não sabe viver mais nada, fica girando em torno da montanha de ferro. Entendeu? Mantendo a vida da montanha de ferro. Dia virá em que nós, humanos, quando formos de fato filhos de Deus, vamos treinar num pedaço de montanha de ferro. Vamos afastar os princípios inteligentes. A montanha de ferro se transforma em pó de ferro. Deu? Deu. Vem os ventos, afasta o pó de pedra. Certo? Lá na frente nós vamos treinar. Agrupar o pó de pedra no ar atmosférico. Deu? Lá na frente, quando nós entrarmos num planeta sem água, e se entrarmos nesse planeta com um corpo biológico, não precisamos de água, porque iremos atrair átomos de hidrogênio e de oxigênio para dentro da nossa infraestrutura corporal. Hoje, se não tiver água, o desgraçado morre, que é o que vai acontecer com a humanidade. Deu, não deu? Deu, tranquilo. Vamos lá. Aí fala que a origem do sexo aqui, eles falam que é a união do princípio inteligente com a matéria, mas com a participação do fluido universal. Não, isso é uma resposta precária, pequena, mas que vale o esforço. Era o melhor que eles tinham para falar. Equivale. E o que você pode acrescentar, além do que foi colocado? Não, eu vou modificar tudo isso aí. Tudo bem, beleza. Certo? Bem devagarzinho, pessoal. Não, porque devagarinho você vai ter que ter paciência comigo, tá? Porque não, você também vai ter paciência comigo, porque eu marquei isso até para dezembro. Isso. Então vamos lá. Você concorda que Deus tem tudo e não precisa de nada? Isso aí não tem dúvida, não. Isso. Se Deus tem tudo e não precisa de nada, ele também não precisa de sexo, porque pode fazer o sexo internamente dentro dele. Nós não temos nada e precisamos de tudo. Não temos nada e precisamos de tudo. Temos que renovar a energia mantenedora da bateria que dá vida ao nosso corpo. Bateria que dá vida ao nosso corpo. Energia acumulada nos órgãos genitais dos nossos corpos. Essa energia, nós, espíritos, na condição de homem, nós buscamos. Mas a energia contida na mulher, na condição de mulher, ela recebe. Então eu busco sem receber. Ela recebe sem buscar. Falei claro? Falou claro. Eu busco sem receber, ela recebe sem buscar. Então, eu dependo dela para receber e ela depende de mim para buscar. Isso é que é sexo.
Agora, no dia que nós soubermos viver, dentro de nós teremos um compartimento que vai atrair o que falta nele, levando para ela, e nela recebendo dele. Isso aí é complicado, você vai ter que ter paciência, viu? Porque não é fácil, não. Porque dizer não adianta, não vai resolver o problema. Tem que explicar por que diz que é ou diz que não é. De acordo? Com certeza. Nessas condições, ele não é um. Ele é zero porque depende dela. Ela não é um. Ela é zero porque depende dele. Então, o espírito tem sexo? Resposta: não como entendeis. Nós estamos decifrando isso aqui, não como entendeis. Está claro, hein? Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que não como entendeis, dentro do entendimento que vocês receberam ou buscaram de fora para dentro. Kardec não podia ampliar a tal amplitude. Mas a humanidade não tinha intelectualização, não tinha evolução na ciência. Porque a ciência evolui, a humanidade não. Só que deixa em disponibilidade para quem evoluir. Deu? Boa colocação, boa de colocação. Novo, a ciência evolui, não evolui? Claro. E a humanidade está ignorante. Só que a humanidade está ignorante, mas se a ciência evoluiu, está disponível para a humanidade burra. Nosso estudo aqui está abrindo o leque, está abrindo as comportas para quem for inteligente, vai entender. Quem não é inteligente, vai se questionar. Quem não é inteligente está no jardim da infância da humanidade. Quem é inteligente está na faculdade do espírito e às vezes nem o curso primário tem, viu? O fundamental. Uma pergunta para você, veio agora na minha cuca. A ciência de hoje, ou da época de Kardec, ou quando surgiu a ciência, seria a biblioteca cósmica materializada provisoriamente na Terra? Não, seria a biblioteca cósmica adormecida na Terra. Ah, beleza, gostei. Entendeu? Nosso estudo aqui é para acordar, ela acabou. Porque não tem estudo materializada, nesse nível. A biblioteca cósmica está sempre presente. Você concorda que não tem estudo nesse nível? Concorda? Repete novamente. Não deu Você concorda que não tem informação nesse nível? Que nossa informação é virgem? Sim. É ímpar? É sem similar? E para alguns até escândalo. Que é essa informação? Olha, mas eu não estou nem aí. Né? Tudo na vida para o bitolado, é escândalo. Para o limitado, escândalo. É escândalo. Tudo que a humanidade desconhece é impossível. Para a bola, se desconhece, como é que pode ser impossível? O desconhecimento é que é vexatório, é vergonhoso. Então, eu não sei. Agora, se alguém diz alguma coisa que eu não sei, se eu tiver juízo, não tendo coisa melhor, eu confirmo, vê se deu. Porque o importante não é dizer a verdade. O importante é buscar alguma coisa que justifique a mentira. Falei, beleza, não, maravilha. Isso aí é divino. Nós temos que sair dessa, acabou. Isso é divino. Uma perguntinha novamente. Naquela época de Kardec, o Kardec, ele sabia ou ele poderia ampliar o leque com relação à informação que ele deu no Livro dos Espíritos, na questão 200 sobre 7? Ele poderia? Graças a Deus que ele não sabia. Ele não sabia? Porque se ele soubesse, ele atropelaria o tempo. Bacana. Ficou claro? Bacana. Tempo, a minha inteligência, eu vou tirando o véu lentamente, eu vou tirando o véu, não é o véu que sai da minha frente, não, eu é que tenho que tirar o véu. Não existe essa do véu, o véu saiu, o véu caiu, não, eu é que tenho que tirar o véu. Véu é o infinito à minha disposição, isso é que é véu. Tá? Mas que informação divina, maravilhosa. Então, e está tudo dentro do sexo. À minha disposição. Isso. Eu é que tenho que... É por isso que eu existo, para trabalhar só com o meu corpo sobreviver. Então, trabalhar o menos possível, mas enveredar na intelectualização o mais possível.
Porque pela intelectualização o meu espírito cresce. Pela materialização no meu corpo, eu estaciono. Entendeu? O que adianta eu repetir? Estou no século XXI, vou morrer no século XXI, século XXII, aí eu me preparando para voltar. O que adianta do mesmo jeito que eu morri? Eu tenho que voltar cheio de perspectivas, cheio de ideias para melhorar. Entendeu? Quer dizer que aí é o segredo da vida. Segredo da vida. Outro segredo. Sabe qual é que é a desgraça, a maior desgraça da humanidade? Religião. Todas as religiões são a desgraça da humanidade. Porque ensinam a acreditar em Deus. Isso é uma piada. Deus é que tem que acreditar em mim, Deus. Esse foi gostoso. Sempre mais gostoso.